Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a você que está aí se chegando nessa sala. Nós vamos estar trazendo mais uma mensagem da palavra de Deus essa noite. Quero nesse momento agradecer a Deus através de uma oração, agradecer ao Senhor mais esse privilégio de a gente poder estar reunido, nem que seja através da internet, mas da gente meditar na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse rico privilégio, por esse momento de estarmos, Senhor, diante da Tua santa e eterna palavra. Espírito Santo de Deus, te damos liberdade, ó Pai, para o Senhor falar no nosso coração essa noite. Vem, Senhor, com unção, com graça e com misericórdia, Pai. E que nós sejamos edificados pela Tua mensagem essa noite, que o Espírito Santo use meus lábios, ó Pai, para falar a cada coração essa noite, ó Deus. E que seja o Senhor glorificado e exaltado no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe cada um, Deus abençoe a vocês. A paz do Senhor para todos. Eu queria estar lendo um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. O tema dessa noite, eu trouxe para a gente estar meditando essa noite, fala sobre gratidão e fé. A gente vê que nesse texto, Deus, o Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas. Ele criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Tudo foi feito através da sua palavra. Deus disse: haja e houve. Haja divisão entre o mar e a terra, e houve essa divisão. Então a gente vê que Deus foi criando todas as coisas, foi criando a natureza, foi criando o sol, as estrelas, a lua. E em determinado momento Deus criou então o homem e a mulher. E a gente vê que de toda essa criação de Deus, a gente vê que Deus criou para a sua glória. A gente vê que a palavra de Deus diz que a natureza geme pelo tempo da glória de Deus. Então a gente vê que a natureza também glorifica ao Senhor, a natureza exalta o nome de Deus através de flores, através de frutos. A gente vê coisas tremendas da natureza, que árvores brotam em meio ao concreto, frutos nascem em árvore mesmo depois de cortadas. Então a gente vê que tudo que foi criado por Deus é para a glória de Deus. E nós também fomos criados por Deus para a glória de Deus. E é isso que eu quero trazer essa noite, sabe? A gente ser gratos e termos fé nesse Deus que nos criou, que nos transformou, que nos tirou de um lamaçal, de um lodo, e trouxe para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Às vezes, a gente não consegue ser grato a todo instante, a gente não consegue agradecer a Deus pelas coisas que nós oramos, que nós pedimos a Deus. Mas nós precisamos entender que as coisas, elas acontecem no tempo de Deus. Não adianta eu comprar, por exemplo, um pé de fruta, colocar ali, plantar ali no meu quintal e querer que no dia seguinte já tenha fruta. Existe um tempo, existe um processo para que aquela árvore cresça. Ela precisa a terra ser adubada, jogar água e esperar o tempo para que ela comece a produzir os seus frutos. E muitas das vezes nós queremos e oramos a Deus por uma bênção, oramos ao Senhor para receber algo do Senhor, mas existe um tempo para que isso aconteça.
Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos ser gratos pelo que ainda não recebemos. Nós oramos, pedimos a Deus, às vezes até mesmo por uma cura, às vezes por uma casa nova, às vezes por uma porta de emprego. E nesse momento de espera, nós precisamos agradecer a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu sou grato ao Senhor pela resposta da minha oração. Nós precisamos ter esse gesto de gratidão, sabe? Ter essa intenção no nosso coração de ser grato a Deus por tudo. Ainda não vemos a bênção, ainda não recebemos a bênção, mas eu já sou grato pela bênção. Houve um momento da minha vida em que eu estava desempregado e muitas das vezes quando eu chegava na igreja, os irmãos perguntavam se eu tinha arrumado alguma coisa ainda, algum emprego, alguma porta de emprego, e eu falava, ainda não, mas eu já estou agradecendo ao Senhor pela porta de emprego. E graças ao Senhor, glórias a Deus por isso, a porta de emprego ela veio no tempo do Senhor. Mas naquele período, naquele processo de espera, nós temos que glorificar a Deus. Muitas pessoas não entendem como eu vou glorificar se eu ainda não receber, como eu vou agradecer se eu ainda não receber, né? Como diz o texto, gratidão e fé. Nós precisamos ter fé por aquilo que ainda a gente não viu, mas que o Senhor está preparando para mim e para você. Nós precisamos também entender que Deus, ele, nesse processo em que a gente está aguardando alguma coisa que nós estamos sendo gratos, Deus ele está moldando a nossa vida, o Senhor ele está, sabe, transformando a nossa vida, arrancando algumas coisas que não é do Senhor, que às vezes atrapalha até mesmo esse processo, para que quando a gente entendermos o tempo de Deus, a bênção de Deus, a gente, irmãos, nós vamos ser gratos a Deus por tudo, por todas as coisas. Nesse texto que eu li, ele fala que antes todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Então você existe para Deus. Deus criou você para Ele, para que você glorifique a Deus, para que você exalte ao Senhor. Tá? No livro de Salmo, capítulo 40, versículo 5, diz assim, ó, é muito lindo esse versículo, esse texto. Salmo capítulo 40, versículo 5. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Lendo esse versículo de Salmo, a gente para meditar e chega à conclusão assim, o quanto que Deus tem feito na sua vida. Quantas maravilhas o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida, que eu quero contar para todas as pessoas, mas todos os dias o Senhor tem feito maravilhas em nossa vida. E nós queremos contar para as pessoas, mas se a gente for começar a contar, como nem diz os textos, são mais do que eu posso contar. Porque, irmãos, todos os dias o Senhor nos abençoa. Todos os dias o Senhor derrama a bênção. Ele derrama a sua misericórdia, ele derrama a sua graça sobre nós. Muitas das vezes nós não enxergamos. Muitas das vezes nós não vemos nem o livramento que o Senhor deu para nós no trajeto de você sair da sua casa para o trabalho. Mas o Senhor cuidou de cada um de nós. Então, muitas são as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. E uma delas que a gente precisa se lembrar todos os dias é da onde o Senhor me tirou. Do pecado que o Senhor me tirou, do pecado que o Senhor me deu livramento, para que nós pudéssemos hoje ser gratos por isso e adorá-lo, né? Agradecer a esse Deus, porque, irmãos, nós precisamos sim a todo instante dar testemunho do que o Senhor tem feito, porque muitas são as maravilhas de Deus. Nós não vemos, mas se o Senhor revelasse todas elas para nós, olha, filho, eu fiz isso.
olha, filho, eu te livrei disso. Olha, filho, esse caminho é o caminho que eu trilhei para você, que eu preparei para você. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Mas nós somos seres humanos, nós somos carnais, a gente quer cada vez mais, sabe? Queremos mais e mais e mais. Só que nós precisamos querer mais de Deus na nossa vida. Sabe, nós precisamos mergulhar mais na palavra de Deus, sabe, ler mais a palavra de Deus, dedicarmos mais à oração, porque é onde a gente vai ter, sabe, essa intimidade com Deus, sabe, esse momento de oração, esse momento de estar junto com Deus. A gente vê as suas maravilhas, a gente consegue contemplar as suas maravilhas e falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem operado maravilhas na minha vida. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãos, se nós pudéssemos contemplar com nossos olhos as misericórdias do Senhor sendo derramadas sobre nós todos os dias, nós íamos, sabe, a passar pelas dificuldades, passar pelos problemas, passar pelas lutas, sorrindo, glorificando a Deus, sabe, falar assim: Deus, obrigado, obrigado por essa luta, obrigado por essa tempestade. Muitas pessoas não entendem o que é passar por uma tempestade e glorificar a Deus. Muitos não entendem o que é passar por uma enfermidade e glorificar a Deus. Muitas das vezes a pessoa vai no hospital visitar um ente querido que está enfermo, na sala ao lado, ou até mesmo na cama ao lado, está um crente, está um cristão, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ele reconhece a misericórdia de Deus. Ele reconhece a graça de Deus sobre ele. Ele reconhece o cuidado de Deus sobre a vida dele. E é esse cuidado, é essa graça, é essa misericórdia que nós precisamos, sabe, agradecer a Deus todos os dias. Porque como fala aqui em Lamentações de Jeremias, se não fosse as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Se Deus ele tirar a sua mão de graça, de misericórdia de cima de nós, o inimigo ele vem com todas as suas forças querer nos matar. Mas Deus ele não permite pela sua graça e misericórdia. É por isso que eu falo para vocês, nós precisamos ser gratos a Deus. Eu não vejo o livramento, mas eu sei que o Senhor livrou. Eu não vejo as batalhas, mas eu sei que o Senhor está comigo em meio às batalhas. Eu não vejo as lutas espirituais que estão ao nosso derredor, mas eu sei que o Senhor peleja por mim. Peleja por você, Ele luta, Ele batalha por você. Ele não te deixa sozinho no meio da batalha. Ele está com você, Ele está convosco. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 13, ele diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Sabe, irmãos, quando a gente reconhece de onde o Senhor nos tirou, quando a gente reconhece quão grande é a mão de Deus sobre nós, que nos tira do pecado, sabe, que nos tira daquele lamaçal e nos tira dali, nos lava, nos purifica, tira nossas vestes sujas e coloca em nós vestes novas, vestes limpas e fala: filho, agora você está limpo. Sabe, nós éramos pecadores, nós éramos falhos, erramos até hoje ainda, mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele cuida de nós, sabe? Ele nos limpa através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, Ele nos purifica de todo esse pecado. Então nós precisamos, sabe, entender que não preciso fazer mais sacrifícios a Deus, mas entender que Deus ele quer que nós sejamos gratos.
mas reconhecer a misericórdia de Deus, o amor de Deus sobre cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Nós éramos estranhos e inimigos no entendimento para com Deus. Quando a gente não conhecia a palavra de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos estranhos para Deus, né? Deus era estranho para nós não conhecíamos a Deus, porque nós não tínhamos entendimento. Mas quando a graça e a misericórdia de Deus tocou em nós, nosso entendimento se abriu, nossos olhos se abriram, né? Então a gente vê que pela cruz de Cristo, isso nos reconciliou com o Pai, com Deus. Jesus Cristo, ele fez esse sacrifício por nós. Ele foi o Cordeiro sem mácula. Ali naquela cruz, como sacrifício vivo por cada um de nós. Porque aquela cruz era para nós, era para mim, era para você. E Deus, ele está nos livrando hoje de pecados que faz separação entre nós e Deus. Deus, ele está te livrando pela graça e misericórdia de pecados, de lutas, de batalhas espirituais que afastam, que distanciam você de Deus, a nossa vida. Ele está nos livrando de pecados que muitas das vezes a gente não consegue enxergar por causa do pecado, por causa daquele momento, como você dizer, daquele momento em que a gente, daquelas horas, daqueles minutos que a gente passa naquele pecado, mas que o fim, o preço é a morte eterna. E o Senhor nos livra disso. O Senhor tem dado livramento para nós de pecados. No versículo 3 de Colossenses, aliás, no capítulo 3 de Mateus 3, 27, ele diz assim, desculpa, irmãos, no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículo 27, diz assim, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as suas riquezas de glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A gente vê que Deus, ele fez esse tratamento em nós. Tá? Desculpa, irmãos, esse versículo que eu li, ele está em Colossenses capítulo 3, versículo 27. Tá? Colossenses 3, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, quando as pessoas olharem para você e falar, você está diferente. O que aconteceu? Você era aquela pessoa beberrão, você era aquela pessoa que só falava palavrão. O que aconteceu? Que mudança radical é essa que aconteceu em você? Você vai falar assim, olha, é Cristo na minha vida. É Jesus Cristo me limpando, me purificando de todo o pecado. Então a gente vê que, irmãos, Deus, quando ele deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, ele pensou em nós com muito amor, como diz a palavra lá de João 3,16, com muito amor, um amor inexplicável, um amor que qualquer cientista, qualquer doutor da lei, qualquer pessoa mais inteligente desse mundo não vai conseguir explicar esse tipo de amor, porque é um amor que só vem do Pai, é um amor que só vem de Deus, é um amor que, por mais que a gente volte até errar, volte até pecar, esse amor não muda, porque ele sabe que ele deu o seu filho para morrer por nós. É um amor assim, incondicional, é um amor imutável. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Colossenses 1, 13, ele diz assim, e ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso que eu falo, Deus, ele nos tirou das trevas, ele nos tirou daquela escuridão do pecado e nos levou para o reino do Filho do seu amor, para o seu Filho Jesus Cristo, para que quando a gente for resgatado, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós estaremos junto com o Filho do seu amor, junto com Jesus Cristo ali, glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso. Sabe, irmãos, às vezes nós
olhamos para aqueles crentes pentecostais que dão glória a Deus, aleluia, e às vezes nós não entendemos, mas por que a pessoa grita tanto, por que a pessoa exalta tanto? É porque, irmãos, ele está dando glórias a esse Deus todo-poderoso, esse Deus amado, esse Deus querido, que nós precisamos abrir sim os nossos lábios, como eu li lá no Salmo 40, e declarar para todos os cantos, esse Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus merece toda a nossa gratidão, merece todo o nosso, nosso louvor. Porque, irmãos, não tem nada que possa substituir o amor de Deus para conosco, ao ponto de tirar das trevas, das potestades, do pecado, e colocar vestes novas e colocar ali ao lado do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então, quando você estiver num culto, quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, você fecha os seus olhos e comece a glorificar a Deus. Você começa a exaltar esse Deus maravilhoso, você vai ver como é tremendo a presença de Deus, como é tremendo sentir a glória de Deus ali envolto em nós, como é tremendo a gente exaltar e ser grato pelo que Ele tem feito por nós. E Ele faz todos os dias, não é uma vez ou outra, não é de vez em quando, é todos os dias. Todos os dias o Senhor tem cuidado de nós, todos os dias o Senhor tem derramado da sua graça, da sua misericórdia. Então nós temos que, sabe, irmãos, ser gratos sim. Ser gratos sempre, de preferência. Sempre, todos os dias, a esse Deus maravilhoso. O Senhor ele nos livrou da morte. Nos livrou da morte eterna. Ele nos livra de pecados hoje, que muitas das vezes a gente tenta sair, mas pelas nossas forças nós não conseguimos. Mas o Senhor nos tira com mãos de amor e de misericórdia. Em Mateus capítulo 6, versículo 30, eu quero ler com vocês, diz assim, ó. Mateus 6:30 até o 33. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois, diz assim a palavra de Deus, versículo 32, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Versículo 33 diz assim, ó, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente tem, como eu sempre falo nas minhas pregações, a gente tem o nosso dia a dia, a gente tem a nossa correria com trabalho, casa, lazer, todas as outras coisas. Mas nós precisamos ter na nossa mente, irmãos, acho que cada segundo da nossa vida, a cada momento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar as coisas do alto. Sabe, nós temos os nossos afazeres, sim, nós temos o nosso trabalho, precisamos trabalhar, dar atenção ao nosso trabalho, mas sabe, aquele minuto, aquele momento em que você consegue parar e ser grato a Deus. Deus, obrigado. Senhor, obrigado por esse momento. Senhor, obrigado por esse trabalho. Senhor, obrigado por sentir que o Senhor se faz presente ao meu lado. Sabe, buscar as coisas do alto, buscar as coisas do reino. E como diz a palavra, todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente vê que nos versículos anteriores, eles falam sobre comer, beber e se vestir. O Senhor, ele vai cuidar de todos esses detalhes. Às vezes preocupamos, nossa, meu sapato está furado, preciso trocar de sapato. A minha roupa está rasgada, preciso trocar de roupa. Nossa, eu não tenho comida. O Senhor, ele provê tudo isso para nós. Por quê? Porque nós somos gratos a Deus todo instante. Todas as horas eu louvo ao Senhor, eu glorifico a Deus, exaltamos ao Senhor,
E o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele providencia tudo isso para nós. Então, aí você fala assim, mas poxa, toda hora eu vou glorificar a Deus? Toda hora você deve glorificar a Deus. Você deve ser grato a Deus, porque Ele te criou para a glória dEle. Ele te criou para que você o glorificasse, o exaltasse, espalhasse o reino de Deus aonde você estiver. Foi essa a intenção de Deus te criar. Ele não te criou para que você ficasse correndo nesse mundo atrás de coisas materiais que quando você morrer vai ficar aí. Você não vai poder levar nada. Então ele te criou para que você o exaltasse, o glorificasse a todo instante. E quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, irmãos, o que ele tem preparado para nós não supera, não se compara às coisas desse mundo. Então nós precisamos sim, a todo instante, glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Às vezes você pode estar aí pensando, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a luta que eu estou passando, eu estou no leito de um hospital e você vem falar para mim, glorificar a Deus? Sim, eu falo isso para você, glorifique a Deus. Porque através do seu testemunho de gratidão, outras pessoas podem ser alcançadas. A sua bênção vai chegar porque você vai já estar preparada para receber. Você vai estar exaltando a Deus antes de ver a sua bênção chegar. Antes dela chegar, você já está glorificando. A gente vê que isso é maravilhoso porque nos enche também de esperança, saber, eu tenho uma bênção para receber, então eu vou glorificar a Deus desde já. Eu vou exaltar esse Deus maravilhoso desde já, porque eu creio na bênção do Senhor. Quantos de nós temos orado por familiares, por entes queridos, por anos? E quando a bênção chega, você fala assim, eu louvo ao Senhor, porque eu creio e eu tinha esperança que essa bênção ia chegar. Eu falo isso de testemunho meu, que familiares meus estão se achegando ao Senhor, aonde eu apresentei por anos diante do Senhor Jesus Cristo, diante do altar de Deus. E hoje, eles têm se achegado a Deus, eles têm glorificado ao Senhor, eles têm dado testemunho, olha, por que eu fiquei tanto tempo sem conhecer a esse Deus? Por isso que eu falo para você e repito, seja grato a Deus todos os dias. Que aqueles que estão à sua volta vão olhar para você, vão olhar as suas lutas, mas vão ver você sendo grato a Deus. E quando a sua bênção chegar, eles vão falar para você assim, olha, você é um homem de fé, você é uma pessoa de fé, você é uma mulher de fé. Porque nós vimos o seu sofrimento e hoje a gente se compadece, se alegra com a sua bênção. Tá? No livro de Lucas 8, capítulo 8, 25, diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, quem é esse que até aos ventos e à água manda e eles lhe obedecem? Vocês conhecem muito essa passagem, que é Jesus ali no barco com os discípulos, e houve uma grande tempestade, e os discípulos, pescadores, pessoas que andavam de barco praticamente todos os dias, pegavam tempestades. E nessa tempestade eles ficaram com medo de morrer. E acordando Jesus disse para ele, onde está a vossa fé? Os discípulos já tinham visto Jesus operar milagres e maravilhas, mas mesmo assim não tinham fé. E quando passaram por aquela tempestade, não tiveram fé suficiente para eles mesmos repreender aquela tempestade, eles mesmos repreender o vento. Foi preciso eles ir lá e acordar o Mestre, acordar Jesus Cristo e falar assim para Jesus, olha, não te incomoda que nós morremos no meio dessa tempestade? Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua graça e misericórdia, levanta, vai para a proa do barco e repreende o vento e repreende o mar. E eles ficam assustados, poxa vida, quem é esse? Quem é esse? E eles já tinham visto milagres. Nós, por muitas das vezes, já passamos por milagres.
já vemos milagres de Jesus Cristo agir na nossa vida. Em determinado momento a gente passa por lutas e tempestades e fala: onde está Jesus Cristo? Aonde está o meu Deus? Irmãos, Ele só está esperando você clamar por Ele. Ele só está esperando você ser grato a Ele, para Ele livrar você dessa tempestade, acalmar o mar e acalmar os ventos. Por isso que eu falo, glorifique a Deus. Não tema, glorifique a Deus. Muitos têm se afastado do amor de Cristo porque não têm tido fé. Não têm crido no amor de Jesus Cristo. Eles preferem tentar passar por essas lutas e tempestades pelas suas próprias forças. Mas vai chegar um momento que não vão conseguir. Eles vão clamar a esse Deus, eles vão voltar para os caminhos do Senhor, vão voltar glorificando a Deus, vão voltar orando e crendo e tendo fé nesse Deus que tudo pode. Nós, por nossa força, por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, tremendo, maravilhoso, que cuida de nós, que tem nos alimentado, tem nos vestido, não tem deixado faltar nada. Em Lucas 18, versículo 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como está a sua fé? Eu falei de gratidão e agora, como está a nossa fé? Como está a sua fé? Sabe, vendo as circunstâncias, tudo o que está acontecendo no mundo, não só no nosso país, no nosso bairro, mas no mundo. Como está a nossa fé? Se Jesus voltasse hoje, será que Ele acharia fé em nós? Ou Ele acharia nós preocupados com o nosso dia a dia, preocupados com as nossas correrias, preocupados com nossas contas, preocupado com as correrias do final do ano? Irmãos, sejamos gratos e tenhamos fé em Deus, tenhamos fé em Jesus Cristo, porque Ele te criou para que você o glorificasse, o exaltasse a todo instante. Não só quando você receber a sua bênção, mas sem ver, pela fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla de Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus pela fé. Ela gastou tudo o que ela tinha e nada estancava aquela enfermidade do seu corpo. Ela ouviu falar de Jesus Cristo, ela viu Jesus Cristo passando juntamente com uma multidão de pessoas. Ela não poderia nem sair na rua, mas pela fé, ela disse, pela fé ela declarou em seu coração: se tão somente eu tocar nas vestes, eu serei curada. E nesse texto de Lucas 18, se quando Jesus voltar, como está a nossa fé? Será que Ele vai achar fé em nós? Ou vai achar preocupação, ansiedade? O que Jesus vai achar em nós? Que nós possamos praticar a nossa fé. Que nós possamos praticar a nossa gratidão todos os dias. Todos os dias. Incondicionalmente. Ser gratos todos os dias. Em Romanos, capítulo 11, versículo 36, a palavra de Deus declara assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Você foi criado por ele, para ele, e glórias a Deus por isso. Deus não te criou, irmãos, aleatoriamente. Ele não te criou por acaso. Ele não te criou por acidente. Deus, Ele te criou para que você o glorificasse a todo instante, a todo momento. Sabe, se as lutas estão grandes, glorifique ao Senhor. Se as lágrimas estão caindo, glorifique ao Senhor. Sabe,
se a batalha espiritual, e às vezes a gente se encontra até mesmo sem força. Nossa, hoje eu estou sem forças. Glorifique ao Senhor. Porque eu creio que isso alegra o coração do Pai. Isso alegra o coração de Deus. Sabe, saber que mesmo você estando sem forças nenhuma, você abrir os seus lábios e falar: Pai, eu te glorifico, Pai, eu te exalto, Pai, eu estou cansado, Pai, eu estou chorando, Pai, eu estou desanimado. Mas nesse momento eu quero te glorificar, eu quero te exaltar e engrandecer o teu santo nome. Esse é o nosso Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória. Não nós, mas o Senhor. Não a nós, como diz, mas a Deus todas as coisas. E para concluir, em Hebreus 11, versículo 1, todos vocês conhecem esse versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus e pela fé, ele creu contra a esperança. A fé dele foi maior do que a sua esperança. Passaram-se anos, mas a fé dele não acabou. Como está a sua fé? Como está a sua gratidão a Deus? Pelo que ele tem te dado? Pelo que ele ainda não te deu? Pelo que ainda está por vir sobre a sua vida? Sobre a vida dos seus entes queridos? Pelo seu lar? Pela sua família? Pelos seus conhecidos e amigos de trabalho que você tem orado? Que você tem apresentado diante de Deus? Como está a sua fé? Não esmoreça, não esfrie, não pare pelo caminho. Continue a orar. Continue a glorificar a Deus. Fala: Senhor, eu ainda quero te glorificar, eu ainda quero te exaltar. Porque na hora que a bênção chegar, Deus, eu vou te adorar mais e mais. Não porque o Senhor me deu, mas porque o Senhor é Deus. E essa nuvem de testemunha que está ao meu derredor vai reconhecer esse Deus maravilhoso, vai reconhecer a mão de misericórdia do Senhor sobre nossa vida, sobre meus familiares, sobre meus entes queridos, que eu creio que cada um vai se achegar. Eu não vou desistir de orar, Pai. Eu não vou desanimar nas minhas orações, mas até que cada um seja alcançado pela sua mão poderosa, pelo seu amor, como esse amor me alcançou. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nessa palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que nós sejamos salvos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se eu creio, os meus entes queridos vão ver esse amor de Cristo em nós, como muitos têm visto. Eu creio que muitos de vocês têm testemunho para dar de entes queridos que têm se aproximado de você, se aproximado de Jesus e conhecido esse Deus maravilhoso. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos ser gratos. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Eu quero nesse momento orar com vocês em cima dessa palavra. Fé e gratidão. Gratidão e fé. Ainda pelas coisas que a gente não está vendo. Ainda pela bênção que nós não recebemos. Ainda pela oração ainda não respondida. Mas que pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus Pai, pela graça e misericórdia, elas serão respondidas. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra dessa noite, fé e gratidão, Pai. Senhor, que é em cima dessa palavra que eu quero orar e agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes maravilhas no nosso meio. E eu, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que aonde essa palavra, Senhor, alcançar cada ouvinte, cada irmão em Cristo Jesus,
Que eles sejam, Senhor, fortalecidos no nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao coração de cada um essa noite. Ó Deus, que eles recebam, Pai, a bênção do Senhor, a resposta de oração do Senhor, o livramento, a cura. Ó Deus, derrama, Pai, em nome de Jesus, o bálsamo de cura, a ousadia, Pai, o dom da palavra. Aqueles que têm orado por familiares e entes queridos, também pelo seu lar. Ó Deus, até mesmo por amigos. Ó Pai, que eles recebam essa bênção, a resposta do Senhor, mas que desde já eles sejam gratos e tenham fé e não esmoreçam, não parem pelo caminho, mas continue a clamar e crer, crendo nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus querido, nesse Deus de amor. Em nome de Jesus, Pai. É que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um, sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Paz.